Relâmpagos cortam o céu, trovões ecoam sobre a antiga cidade do Oriente e no imaginário dos cananeus. Isso não era apenas o clima, era a voz e a ação de um deus, Baal, o senhor da tempestade. Este nome, hoje reinterpretado e associado a forças malignas, já foi no passado um dos mais importantes do Antigo Levante. Para a civilização dos cananeus, Baal não representava o mal, mas o ciclo dos céus, uma força cósmica que sustentava as colheitas e garantia a continuidade da vida. Entre diversos mitos fragmentados em tábuas antigas, emerge uma figura ligada à instabilidade e ao equilíbrio delicado da natureza. Neste vídeo, você vai entender quem de fato era Baal, o motivo pelo qual ele era tão importante e por que seu culto foi tão ferozmente combatido na Bíblia Sagrada. Para entendermos quem foi esta falsa divindade cananita, é fundamental analisarmos as evidências arqueológicas provenientes da cidade de Ugarit. Ugarit foi uma cidade-estado localizada na costa da atual Síria, ativa principalmente durante o final da Idade do Bronze, aproximadamente entre os séculos XV e XII a.C. As escavações realizadas no local, iniciadas em 1928, revelaram um extenso arquivo de tábuas de argila escritas em ugarítico, uma língua semítica registrada em um sistema cuneiforme alfabético. Esses textos são fundamentais porque fornecem uma das descrições mais detalhadas da religião cananeia. Neles, Baal aparece como uma das principais divindades do panteão, associada ao controle das chuvas, das tempestades e, consequentemente, da fertilidade agrícola. Dentro desse sistema religioso, ele é uma figura central, especialmente na narrativa conhecida como Ciclo de Baal, onde ele disputa poder com outras divindades. Esses textos, datados aproximadamente do século XVI a.C., apresentam um sistema religioso altamente organizado, com uma hierarquia divina, funções específicas e narrativas que explicam os mais diversos fenômenos naturais. No topo desse panteão nacional estava o deus patriarcal El, o pai dos deuses e dos homens. Ele é retratado como um deus sábio, compassivo, que raramente se irrita com seus filhos divinos ou mortais, porém sempre estando distante dos assuntos humanos. Sendo acessível através de sua esposa, a deusa Aserá, descrita como a mãe da natureza, ligada à fertilidade e à vida. Dentro dessa estrutura divina, Baal emerge como uma das figuras mais ativas. Ele é associado à tempestade, ao trovão e às chuvas, elementos essenciais para a agricultura no Oriente Médio. O ciclo narrativo se desenvolve em torno de conflitos que Baal enfrenta com outras divindades que são seus próprios irmãos. O primeiro conflito envolve Yam, um deus em forma de uma gigantesca serpente. Ele representa as forças caóticas e indomáveis dos oceanos. Em determinado momento, Yam é elevado à posição de autoridade com o consentimento de seu pai, El, e exige submissão dos demais deuses, incluindo Baal. Baal, no entanto, recusa essa submissão. Com o auxílio do deus artesão Kotar-Wakaras, que lhe fornece armas mágicas, Baal entra em confronto direto com Yam, seu irmão. O resultado é a derrota de Yam, o que simboliza a vitória da ordem sobre o caos e a afirmação de Baal como uma divindade dominante no panteão. Após essa vitória, Baal busca consolidar sua posição construindo um palácio, um símbolo importante de autoridade e legitimidade divina. O segundo grande conflito envolve Mot, o Senhor da Morte. Diferente de Yam, que representa o caos aquático, Mot está associado à aridez, ao submundo e à esterilidade. Não à toa, seu nome significa literalmente morte. Essa divindade obscura é representada como tendo uma forma cadavérica, cujo apetite é insaciável. Segundo a mitologia ugarítica, este deus sombrio habitava uma cidade chamada Mirei, e seu trono era um grande poço de imundícia. Nesse episódio em específico, Baal é desafiado por Mot e, de forma surpreendente, acaba sendo derrotado e morto. Ele desce a domínio de Mot no seu reino do submundo, o que simboliza a interrupção das chuvas e o início de um período de seca na agricultura. A ausência de Baal gera desordem no mundo natural, evidenciando sua importância funcional dentro do sistema religioso cananeu. Nesse contexto entra em cena Anat, frequentemente descrita como irmã de Baal. Anat é uma figura muito violenta e guerreira, e sua reação à morte de Baal é extrema. Ela confronta Mot diretamente, o derrota e o desmembra, em uma cena que destaca o caráter brutal dessas narrativas mitológicas. Após esse evento, Baal é restaurado à vida, trazendo novamente as chuvas e a fertilidade à terra. Mot, porém, retorna à vida, mas reconhece Baal como o rei dos deuses. Neste momento, as lacunas no texto deixam implícito o que aconteceu após tais narrativas. Este ciclo épico, portanto, não descreve apenas algumas histórias isoladas,
mas reflete uma tentativa de explicar os ciclos naturais do ambiente levantino, especialmente a alternância entre os períodos de chuva e seca. Do ponto de vista estrutural, essas narrativas revelam um sistema em que os deuses estão sujeitos a conflitos, limitações e até mesmo a morte temporária. Um fator importante para nossa análise é compreendermos que o nome Baal, na verdade, não é um nome próprio e sim um título. Baal significa literalmente senhor, marido ou possuidor e até hoje é a palavra mais comum nos idiomas hebraico e árabe para marido. Baal era um título honorífico genérico para qualquer divindade do sexo masculino. O nome verdadeiro deste deus da tempestade era Balu-Hadu, sendo que Hadu, ou Haddad, era o seu nome próprio na Síria. Este deus ugarítico era geralmente referido por títulos messiânicos como o poderoso, o magnífico, o príncipe, senhor da terra, especialmente aquele que cavalga as nuvens. Ele também era conhecido como aquele sem rival, indicando sua superioridade a todos os demais deuses da mitologia cananeia. Quanto à forma feminina, o termo correspondente é Baalat, que significa senhora. No imaginário popular, Baal costuma aparecer como uma figura híbrida ou monstruosa, às vezes com traços animalescos, como por exemplo, com o corpo de um homem e a cabeça de um touro. No entanto, essas representações são muito posteriores. Parte dessa imagem foi influenciada por interpretações judaicas posteriores, especialmente no período da composição do Talmud, nas quais há uma tendência de associar a figura de Baal com a figura do bezerro de ouro. Séculos mais tarde, já na Idade Média, obras de demonologia como a Ars Goetia passaram a retratar Baal como uma entidade demoníaca, com formas híbridas e grotescas. Nas fontes ugaríticas, a representação de Baal é muito diferente da que costumamos pensar. Na mitologia cananeia, ele é descrito como uma divindade antropomórfica, com a aparência de um jovem guerreiro de porte vigoroso e atlético, associado à força e à realeza divina. Iconograficamente, Baal é frequentemente representado com um capacete adornado por chifres, um símbolo comum de poder e autoridade divina no Antigo Oriente Próximo. Em suas mãos, ele segura uma lança, que em muitos casos assume a forma de um relâmpago, indicando seu domínio sobre as tempestades e seu papel como deus do trovão. Embora seja verdade que nos mitos ugaríticos ele seja referido como o touro Baal, esse elemento é muito mais simbólico do que descritivo. O touro, nas culturas do Antigo Oriente, era um símbolo de força, virilidade e poder, atributos que eram projetados sobre o próprio Baal. Esse tipo de linguagem simbólica não é exclusivo da religião cananeia. No próprio texto bíblico, há metáforas semelhantes aplicadas ao Senhor, Deus de Israel, em contextos poéticos, utilizando imagens de força e poder para descrever sua atuação. É importante destacar que, além da representação antropomórfica, havia também símbolos de animais que também podiam ser associados a Baal. Entre eles, o novilho. Nesse contexto, ele não deve ser entendido como uma representação literal da divindade, mas como um símbolo de força, vitalidade e fertilidade, atributos diretamente ligados ao papel de Baal como o deus da tempestade. Mas o culto a Baal não permaneceu restrito à cidade de Ugarit. Ele se expandiu por toda a região de Canaã e eventualmente entrou na história de Israel. A tentação de idolatria não era puramente racional, era também prática. Em uma terra dependente de chuva, adorar um deus da tempestade parecia, aos olhos humanos, uma garantia de sobrevivência. De acordo com a própria Bíblia, o problema central não era apenas substituir o Senhor por Baal, mas tentar adorar ambos. O culto cananeu estava profundamente enraizado na vida cotidiana e nas necessidades práticas da população. Como já mencionado, Baal era uma divindade associada à chuva, à fertilidade e à produtividade agrícola, elementos essenciais para a sobrevivência em Canaã. Por essa razão, os rituais dedicados a Baal tinham como objetivo principal assegurar o favor da divindade e, consequentemente, a estabilidade dos ciclos naturais. Esses rituais eram realizados tanto em templos quanto em espaços abertos, especialmente em locais elevados, frequentemente chamados de lugares altos. Esses locais funcionavam como centros religiosos regionais, onde eram erguidos altares e instalados objetos cultuais. Entre as práticas mais comuns estavam os sacrifícios de animais, oferecidos como forma de apaziguar a divindade ou buscar sua intervenção em momentos de crise, como secas prolongadas. Nos textos bíblicos há também denúncias de práticas mais severas, incluindo o sacrifício de crianças. A arqueologia testemunha que essa denúncia não era uma mera intriga entre religiões rivais,
mas uma realidade cotidiana nos atos ritualísticos de Canaã, que migraram de Ugarit para boa parte do Levante. Muitos afirmam que o sacrifício humano na religião cananeia era inexistente ou apenas uma acusação retórica dos textos bíblicos. No entanto, quando analisamos a religião púnica, esse debate se torna muito mais complexo. Os púnicos eram descendentes dos antigos fenícios, e os fenícios, por sua vez, compartilhavam origens culturais com os povos de Canaã. Ainda que nem todo cananeu fosse fenício, há uma continuidade religiosa significativa entre essas tradições. A religião fenícia preservou muitos elementos da religião cananeia, embora com variações locais e desenvolvimentos próprios ao longo do tempo. Essa tradição foi posteriormente levada para o norte da África, especialmente para Cartago, onde se desenvolveu aquilo que hoje chamamos de religião púnica. Nesse contexto, uma das divindades centrais era Baal Ramon, frequentemente associado à fertilidade, à prosperidade e à autoridade suprema dentro do panteão cartaginês. Evidências arqueológicas, especialmente os chamados tofetes, indicam a existência de práticas envolvendo sacrifícios infantis nesse contexto religioso. A interpretação dessas evidências, no entanto, permanece objeto de debate acadêmico. Porém, a denúncia de escritores greco-romanos é bem testificada na historiografia, o que impossibilita assumirmos que tais sacrifícios eram apenas um boato que circulava pelo Mediterrâneo. Tais autores da tradição grega identificaram Baal Ramon, o principal deus do panteão cartaginês, com o titã Cronos. Clitarco, um dos historiadores de Alexandre o Grande, relatou: por reverência para com Cronos, os fenícios, especialmente os cartagineses, quando querem obter algum grande favor, prometem uma das suas crianças a este tal, queimando-a como sacrifício para a divindade se estiverem ávidos de obter sucesso. Toda essa estrutura religiosa não permaneceu apenas entre os povos vizinhos. Em determinados momentos da história, o culto a Baal entrou diretamente em Israel, não apenas como influência externa, mas infelizmente como uma prática institucionalizada. Os filhos de Israel sempre foram avisados a não se contaminarem com o culto a Baal. Isto desde o período em que Moisés ainda estava vivo e o povo estava recém-libertado da escravidão no Egito. Porém, mesmo após terem testemunhado tantos milagres, tantas obras maravilhosas e tantos feitos por parte do verdadeiro Deus, por instigação de seus vizinhos, cederam à tentação. E foi nesse contato constante que a tentação se tornou realidade. O culto a Baal não exigia nenhuma exclusividade, não exigia nenhuma ruptura religiosa, de modo que para os israelitas podia-se adorar o verdadeiro Deus ao lado desta falsa divindade. Talvez aqui seja importante lembrar algo que já mencionamos. O termo Baal não significa apenas o nome de uma divindade, mas senhor, marido, possuidor. E essa nuance não passou despercebida pelos próprios textos bíblicos. Não à toa, a idolatria de Israel é descrita não apenas como um erro religioso e moral, mas também como uma infidelidade, como um adultério contra Deus. Israel era visto como a noiva do Senhor, seu povo especial, e ao se voltarem para Baal, é como se entregasse essa aliança a outro senhor, a outro marido, rompendo um vínculo que não era apenas espiritual, mas relacional e profundamente íntimo. Essa realidade é retratada de forma especialmente intensa pelo profeta Oséias. Em sua própria vida, Oséias é chamado a viver uma parábola, unir-se a uma mulher infiel, refletindo simbolicamente a condição de Israel diante de Deus. A mensagem é clara. Enquanto Deus sempre permanece fiel, Israel se desvia repetidamente, buscando em outros deuses aquilo que já lhe havia sido dado. Quando o texto bíblico nos apresenta um confronto direto entre formas de culto, sem dúvida alguma apenas uma figura se destaca de maneira incontornável, sendo este o profeta Elias. Em um período marcado pela expansão do culto de Baal no reino de Israel, Elias surge como uma voz de oposição, denunciando não apenas o pecado dessa idolatria, mas a própria tentativa de conciliar dois sistemas religiosos completamente incompatíveis. Sua atuação se dá em um dos períodos mais críticos da história do Reino do Norte, durante o governo de Acabe, cuja política religiosa foi profundamente influenciada por sua esposa, a princesa fenícia Jezabel. O culto a Baal e a deusa Sera não era mais uma prática periférica ou ocasional, mas parte integrante da estrutura oficial do Reino de Samaria. Aqui, o cenário muda. Não era mais apenas um evento de idolatria isolada, mas agora o estabelecimento de um sincretismo religioso institucionalizado. É nesse ambiente que Elias surge como uma figura de confronto. Sua mensagem não é conciliatória, nem busca acomodação entre os sistemas. Pelo contrário, ela parte de um pressuposto claro. Não é possível servir a dois senhores. Esse princípio atinge seu ponto mais emblemático no episódio do Monte Carmelo. Ali, Elias propõe um teste público para expor, de forma objetiva, qual divindade de fato exerce controle sobre toda a realidade. De um lado, os profetas de Baal,
representante de um sistema religioso baseado em rituais, invocações e na expectativa de resposta de uma divindade associada à natureza. Do outro, Elias, sozinho, representando a fé no Deus de Israel como soberano absoluto, não apenas sobre a chuva, domínio atribuído a Baal, mas sobre toda a criação. O Deus que responder com fogo será reconhecido como verdadeiro. Os profetas de Baal iniciam um ritual, invocam, clamam, repetem fórmulas, intensificam suas práticas ao longo do dia. Elias, por sua vez, não apenas prepara o altar, mas deliberadamente aumenta o nível de dificuldade ao encharcar o sacrifício com águas de um ribeiro. Em seguida, Elias faz uma oração breve. A resposta, segundo o relato bíblico, é imediata. Fogo desce do céu e consome não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e a água ao redor. O episódio não deve ser entendido apenas como um milagre isolado, mas justamente como uma afirmação teológica óbvia. O Deus de Israel era soberano. Diante de tudo o que foi exposto, uma pergunta inevitável se impõe. O que aconteceu com Baal? Teria ele simplesmente desaparecido com o passar dos milênios? À primeira vista, essa parece ser a resposta mais do que óbvia. Seus templos foram abandonados, suas imagens destruídas ou transformadas em referências arqueológicas, seus sacerdotes deixaram de existir, e o sistema religioso que o sustentava entrou em colapso junto com as antigas civilizações do Oriente Próximo. Mas essa conclusão, embora parcialmente verdadeira, é superficial. Baal não permanece relevante apenas porque seu nome foi preservado nas páginas da Bíblia, nem porque, em períodos posteriores, foi reinterpretado por tradições demonológicas que o transformaram em uma figura sombria. Sua permanência é mais profunda e, de certo modo, mais inquietante. Porque Baal, em sua essência, não é apenas um deus antigo. Ele é a representação de um padrão recorrente na história humana. Um reflexo de algo que continuamente emerge no coração do homem. A necessidade de transformar o sagrado em algo controlável. No contexto ugarítico, Baal oferecia exatamente isso. Ele era o deus da fertilidade, elemento diretamente ligado à sobrevivência. E, dentro daquele sistema religioso, acreditava-se que por meio de rituais, ofertas e práticas específicas, seria possível assegurar sua atuação. E é nesse ponto que Baal transcende seu contexto histórico. Ele deixa de ser apenas uma divindade cananeia e passa a ser um símbolo, um arquétipo, a expressão de tudo aquilo que o ser humano coloca no lugar de Deus, especialmente quando isso promete segurança, estabilidade ou vantagem imediata. Hoje, os baolins não necessariamente possuem altares de pedra ou templos visíveis. Eles se manifestam de formas mais sofisticadas e por isso mesmo mais difíceis de identificar. Podem estar na confiança absoluta em estruturas humanas, na dependência de sistemas que prometem controle total, na busca incessante por segurança fora da soberania divina. Podem estar na tentativa constante de domesticar o sagrado, de reduzir Deus a algo previsível, manejável, conveniente. Ironicamente, podem até se disfarçar de religiosidade. Porque o problema central nunca foi apenas adorar outro Deus, mas tentar transformar Deus em algo que ele não é. É exatamente isso que o episódio do Monte Carmelo expõe de forma tão clara. Ali, não está em jogo apenas qual divindade responde com fogo. Está em jogo qual concepção de Deus é a verdadeira. Um Deus que depende de rituais, esforço humano e repetição, ou um Deus que age soberanamente, independentemente de manipulação. Um Deus inserido nos ciclos da natureza, ou um Deus que governa sobre eles. No fim, a questão permanece tão atual quanto nos dias do período em que Israel caiu em idolatria. O homem buscará controlar o divino ou se submeterá a ele. E talvez seja essa a razão mais profunda pela qual Baal nunca desapareceu completamente. Não porque seus templos sobreviveram, não porque seu nome foi preservado, mas porque aquilo que ele representa continua vivo. Enquanto houver no coração humano o desejo de substituir a soberania de Deus por algo mais conveniente, Baal, de uma forma ou de outra, ainda estará presente.